Então, eu nasci em São João del Rei, em 36, em dezembro. A minha avó, Sinhá Neves, foi uma pessoa muito importante na minha vida, porque foi uma matriarca muito forte, porque ela perdeu o marido muito cedo, e com uma filha arada, mais de 11 homens e 3 mulheres. E naquela época, quando o meu avô tinha uma situação econômica muito boa, mas eles tinham um armazém de secos e molhados, mas com a morte dele, que morreu muito cedo, e a queda do café, toda uma situação, economicamente, ela ficou muito mal. E, naquela época, aconselharam a ela que empregasse todos os filhos no comércio e trabalhassem no comércio, porque eles não podiam estudar. E eu não sei se, em função, ela ser filha de uma húngara, Mariana Kapler, que morreu muito cedo. Ela depois, vamos dizer, o meu pai dela, meu bisavô, que se casou outras vezes, mas a mãe dela, Mariana Kapler, eu acho que passou essa força para minha avó, e a minha avó disse, não, meus filhos vão estudar. Eu acho fantástico que eles vão estudar, e eu vou conseguir que eles estudem até o fim. A família toda do meu pai é de militares. Eles são de São Borja, terra do Getúlio, e todos os irmãos dele, inclusive um que esteve aqui em Minas, foi um dos fundadores do Minas, Ernesto Dornelles, era de cavalaria. Mas o meu pai, não sei porquê, coisas do destino, foi ser de infantaria. E quando ele se formou, ele ficou muito amigo na escola militar de cadetes de São João del Rei. E, com isso, ele foi parar em São João del Rei. E lá ele conheceu a minha mãe. Eu fui para o Rio, eu morei mais no Rio, fiquei no Rio, porque meu pai era militar. Então, você sabe que militar viaja muito, sempre está mudando de uma cidade para outra, e meu pai sempre trabalhou mais na região do estado do Rio de Janeiro e na capital. E, por exemplo, quando o Getúlio foi deposto, eu me lembro, eu estava morando na Vila Militar. Tinha um espaço na Vila Militar que chamava a Cota 30, onde os soldados faziam os seus exercícios, pulavam, treinavam também, mas quando eles não estavam lá, era o lazer dos filhos dos oficiais. Então, foi lá que, na Cota 30, que eu brincava. Eu fui criada com militar, na Vila Militar, meus amigos eram militares, muitos iam para a escola militar. Eu ia muito a bailes da escola naval, da escola militar. Eu tenho um irmão que é militar. Estudaram, meus irmãos, embora nem todos tenham sido militares, estudaram no colégio militar. Então, eu achava muito engraçado, quando chegava na minha casa, assim, um convite de casamento de uma pessoa que ia casar com um não militar, eu achava uma coisa menor, sabe? Boba, porque o casamento com o militar tinha um ritual lindo, que eu adorava. Os cadetes todos se perfilavam, né? As noivas entravam, batiam as espadas. Então, eu achava o mundo civil, para mim, muito distante. Eu realmente tenho uma formação militar, e eu acho que isso pervade o meu modo de ser até hoje. Eu aprendi a dar conta das coisas, a ser muito forte, às vezes, algumas vezes, muito rígida. É questão de ensina, né? Eu que nem pensava em teatro, o meu pai fazia questão de me levar para ver teatro. Eu tinha que ver a Dulcina, a mãe da Dulcina chamava, acho que é Conchita, tinha que ver, eu vi Jaime Costa, que era um dos grandes homens de teatro brasileiro, Procópio Ferreira, e tinha que ver as óperas, e algumas vezes eu ia dar nada da vida, porque eu tinha outros programas, eu queria ir dançar com as meninas, conversar, mas meu pai, não, tem que ver teatro, porque eu sou amiga da Dulcina. Então, tinha uma peça que chamava As Árvores Morrem de Pé. Essa peça todo mundo chorava muito, entendeu? E o meu pai adorava, e engraçado, e tinha que ir ao teatro. Mas eu não tinha nos meus planos fazer teatro, não. O meu pai era primo irmão do Getúlio. A mãe Getúlio Dornelles Vargas, né? E meu pai era Mozart Dornelles. A mãe do Getúlio era irmã do meu avô, pai do meu pai. Entendi. Ernesto Dornelles. Nessa época foi muito interessante, porque meu pai trabalhava no gabinete militar do Getúlio. O tio Tancredo era ministro da Justiça. O general Neves, O general Ciro do Espírito Santo Cardoso era o chefe do gabinete militar. E também o general Ciro Cardoso,
que era casado com a esposa dele, Dona Ruth, era de São João del Rei. Então, nós éramos muito ligados. E meu pai, naquela ocasião, tinha tido como padrinho na escola militar o general Lott. Mas que eu não me lembro por quê. O general Lott não era de uma turma muito chegada ao Getúlio, mas o meu pai tinha uma profunda admiração pelo general Lott, porque ele era um homem muito de palavra, era uma pessoa muito correta, íntegra, entendeu? E o meu pai não gostava muito do general Zenobe da Costa. Ele achava o Zenobe escorregadio, me lembro bem, e que fato aconteceu. Então, o meu pai me contava, e hoje tem uma pena, porque nos livros que estão aí, não contam isso, nem no da Alzira, que no fim da reunião dos ministros, ele teria conversado com a Alzira, olha, deixa o Lott assumir o Ministério da Guerra, embora vocês não gostem muito dele, que eu garanto que ele segura as pontas. E eu acho que ele chegou até a falar com Getúlio. E o Getúlio falou que sim. E o papai estava fazendo um contato com o Lott. Eu não sei quando o Getúlio falou que sim também, eu acho que ele já estava decidido que ele ia se matar. Então, meu pai disse que estava num telefone dentro do Palácio do Catete, tentando esse contato com o Lott, quando ele ouviu o tiro do Getúlio. Então, eu me lembro que talvez na minha casa, eu morava na Professor Gabizo, na Tijuca, tenha sido uma das primeiras casas que soube da morte do Getúlio. Eu não sei como, eu não tenho bem na minha memória isso, não sei, mas eu sei que eu fui com a minha mãe para o palácio. E eu lembro de ter ainda visto o corpo do Getúlio na cama. E lembro também de um fato que tinha uma cadeira de balanço no quarto do Getúlio, que quando o Chateaubriand chegou, tentou sentar nessa cadeira, a Alzira pôs ele dali para fora. Porque a imprensa foi muito culpada da morte do Getúlio. E isso eu não tenho dúvida que foi suicídio. Meu pai sempre fala nisso. Eu tenho um primo que naquela época era ajudante de ordem deles, Hélio Dornelles também. Então foi suicídio. E realmente, no dia seguinte, eu voltei ao enterro. Aí é uma das coisas que mais me marcou. Eu vi já o Getúlio na sala do palácio. Eu nunca vi uma multidão, uma coisa tão grande, um acontecimento do povo, porque realmente foi um ditador populista, né? Então, e eu acho que hoje, não é que eu defenda a ditadura, porque enquanto eu era menina, eu fui criada dentro do tempo da ditadura, eu não sabia os lados maus da ditadura, porque para a criança passa eram as festas, o Getúlio aparecendo, sendo aclamado. Quer dizer, eu não tinha ainda estudado o outro lado negro da ditadura, né? Essa consciência crítica me veio depois. Eu conheci o D'Angelo quando eu fiz 15 anos, porque uma coisa que é muito forte em São João del Rei é o carnaval. Sempre foi o carnaval. Nas férias, na época de 50, né? Por exemplo, os bailes, não tinha carnaval de rua em São João del Rei. E tinha os grandes bailes de carnaval. E nós adorávamos carnaval, gostávamos muito de carnaval. E principalmente nós que vínhamos do Rio, porque eu tinha várias primas que moravam no Rio, nós todos encontrávamos nas férias. Nós adorávamos carnaval, fazíamos fantasias lindíssimas para os bailes. Eu sempre ganhava os melhores prêmios de fantasia. E nós dançávamos, tinha matinê infantil, um baile que ia das 2 às 5, depois tinha um baile das 6 às 8 e tinha dos adultos. Nós dançávamos em todos. E aí começamos a encontrar nos bailes de carnaval. Nós namoramos uns 7 anos, eu casei com o D'Angelo em 57, e naquela época, quando a gente casava, era muito engraçado. As mães resolviam fazer nos casamentos, não era como hoje, em salas de recepção, a gente casava nas casas da gente. Eu me lembro que a minha casa minha festa de casamento foi essas coisas assim, de anos 50, 60, recepção da Colombo, mas a Colombo vinha, assumia a casa, sabe? E como na época, era uma época que o Juscelino, presidente, eu tinha 2 tios ministros, meu pai era casa militar, meu casamento foi meio coisas assim, de contos de fadas, sabe? Uma maravilha, uma coisa muito linda.
e o D'Angelo foi para lá, né? E aí, quando... Tem uma coisa que eu acho muito importante na minha vida, eu acho que isso sempre me deu segurança, meu pai também. Quando nós estamos saindo para a lua de mel, eu acho que meu pai virou para mim e disse assim, perto do D'Angelo, disse assim, olha, você está indo para o seu casamento, está tudo bem, a festa foi linda, tudo como você quis, mas se não der certo, pode voltar que continua tudo igual. Isso sempre me deu muita segurança, sabe? O meu pai era uma pessoa muito avançada. Meu pai era tão avançado. O meu pai foi amigo da Luz del Fuego. Você já ouviu falar da Luz del Fuego? A primeira naturista que teve, ela tinha uma ilha, ela andava nua na ilha, tem toda uma história, até fazendo um filme. Ela era amiga do meu pai, porque meu pai, na época, vamos dizer assim, ele já era um agente cultural. Porque ele sempre gostou muito de arte. Embora ele não fosse um artista, ele sempre arranjou, trabalhando assim na chefia de gabinetes militares, ele sempre arranjou muito espaço para os artistas, dentro do municipal, bolsas de estudos, frequentava reuniões de artistas. Eu me lembro que ele me levava na casa de uma amiga dele, que eu não me lembro bem, mas que eles recitavam a Ceia dos Cardeais. E um dos que falava os cardeais era o Olegário Mariano, que é um grande poeta. O outro era o Álvaro Moreira, que depois, quando eu vim estudar teatro, eu descobri que era um gaúcho, que foi muito importante na criação do teatro no Rio, nos teatros de marionete, entendeu? Mas eram os amigos do meu pai. Casei, fui passar a lua de mel em São Paulo, mas o D'Angelo, com uma preocupação, que tinha que ser muito pouco tempo de lua de mel, que ele não tinha conseguido mais que uma semana de licença, o D'Angelo já estava em plenos ensaios de uma peça dirigida pelo Justino Marzano, Crime na Catedral. Inteiramente alucinado com essa montagem, que foi uma montagem muito grande, né, muito importante para eles, para o projeto deles, na vida dele. E a mamãe foi ver um ensaio do teatro, até com a mãe do D'Angelo também, e elas ficaram horrorizadas. E a mãe do D'Angelo falou, meu filho, mas eu pensei que esse problema de teatro seu fosse uma coisa de estudante. Agora você já é médico formado, não pode continuar. E a minha mãe também ficou indignada, né? E até foi embora rápido. Mas eu não falei... E ela falou, olha, e até as duas me falaram, você tem que dar um jeito. Porque você agora é que tem que convencer o D'Angelo a sair disso. Essa peça encerrou. Mas, ao contrário, eu fui encantada, fascinada, entendeu? E como nós, da geração, éramos os únicos que tínhamos um apartamento, todo mundo ia lá para casa. Então, saía do teatro, ia lá para casa, almoçávamos lá em casa, conversávamos lá em casa. E eu aí vinha conhecer um ambiente que eu acho que eu chamaria hoje a geração complemento, pessoal que fazia cinema aqui, teatro, música, Klaus Viana na dança, era um tipo de intelectualidade que me encantava, que me fascinava, porque eu tinha um embasamento para isso. Eu frequentava isso assim com meu pai assistindo, mas de repente eu passei a ter no meu cotidiano a conviver com essas pessoas que eram muito interessantes, muito inteligentes. E eu aí devorei a biblioteca do D'Angelo. Eu lia, eu não trabalhava, enquanto o D'Angelo ficava de manhã, de tarde, na universidade, que ele fazia tempo integral, eu lia alucinadamente. E na hora do almoço sempre aparecia um para ler, para fazer. E nessa época, um dos que eu mais fiquei amiga era do Ezequiel Neves, que por acaso trabalhava na faculdade, na biblioteca da Faculdade de Medicina. Sempre foi uma pessoa muito viva, muito interessante. E foi a ele que eu devo, inclusive, meu nome depois, quando eu vim ser atriz, Amélia Dornelles, que ele juntou Maria Amélia, né? E Dornelles falou, não põe nem D'Angelo nisso, porque o D'Angelo já é conhecido, sempre todo mundo vai ficar falando a mulher do D'Angelo, a esposa do D'Angelo. Aí vem com uma identidade própria. E eu aí fiquei Amélia Dornelles. Hoje ele nem deve lembrar disso, mas eu lembro, né? Quando acabou o teatro universitário, e que foi o sonho da geração do D'Angelo, do Carlão,
do Machner. E em alguns momentos eu até achei que, quem sabe, a mamãe e a mãe do D'Angelo que tinham razão, que eles deviam largar o teatro. Mas com o final do teatro universitário, inclusive com o reitor dando uma força ao italiano que tinha vindo, e todos que tinham tido sono, ficado no ostracismo e com dívidas para pagar a produção, aí eu sempre tive ideias. Eu acho que aí é meu lado carioca, muito doido, eu inventei um livro de ouro. Aí nós fomos para a rua de Belo Horizonte, foi naquela época um escândalo, isso que os meninos hoje fazem, a gente fazia no trânsito, pedindo dinheiro para o teatro universitário, para pagar as dívidas. E as reuniões eram lá em casa. E eu achava todo mundo muito depressivo. O D'Angelo, principalmente, eu falava, gente, esse marido eu não quero, não. Muito triste. Aí eu sempre falei, gente, eu não entendo. Vocês que são os autores, vocês que têm as ideias, vocês que fazem teatro, vamos criar um grupo. Tinha o João Machner também, a mãe dele era arquiteta, Maria Machner, uma mulher interessantíssima. E aí criou-se o Teatro Experimental, com essa turma, mais Klaus Viana, e decidiu-se a linha do Teatro Experimental, que seria teatro infantil e teatro de vanguarda. E aí o Carlão me convidou para fazer a Maribel. O Pluft e o Fantasminha. E aí o D'Angelo quase morreu, né? Falou, de jeito nenhum, a sua família daqui a pouco me mata. Já está tudo que tem acontecido. Eu falei, não, mas eu vou fazer. Eu quero fazer o Pluft. E não só fiz o Pluft, como com a dona Maria Machner, eu já fiz os figurinos do Pluft. Ela me ensinou, eu fiz a cabeleira de lã, tudo foi com o meu começo de atriz e de figurinista. Eu adorei. E realmente, aí, coisa fantástica. Na minha estreia, se a minha mãe torceu o nariz, quem estava lá me aplaudindo? Meu pai. Né? Então, isso foi muito importante. Quer dizer, ele continuou gostando de teatro. E aí começamos, foi o Teatro Experimental, e foi a minha primeira peça no Teatro Experimental. É muito importante para o Teatro Experimental, e hoje ela está novamente morando aqui, chama Dona Anita Uxa. Dona Anita Uxa era uma mulher de vanguarda, uma italiana que naquela época morava aqui, e criou as Amigas da Cultura, e ela deu uma força fantástica para este grupo. Então, do Machner, do D'Angelo, do Carlos Kreber, e ela, inclusive, comprou, naquela época, o Avaloir, que chama os direitos autorais, de Fim de Jogo, que foi a primeira vez que foi encenada no Brasil, Beckett, no Teatro da Pampulha. E, então, nós fazíamos teatro infantil e teatro de vanguarda. Se o teatro infantil dava lucro, aí passamos pela saga da Maria Clara Machado, que praticamente a gente fazia aqui com o Teatro Experimental, tudo que a Maria Clara fazia lá. Então, eu trabalhei em todas as peças da Maria Clara Machado. E fazíamos teatro de vanguarda, Arrabal, Beckett, Arrabal, Ionesco, e todos, né? Mas os teatros de vanguarda, se já eram vanguarda na Europa, imagina em Belo Horizonte. O pessoal era de linha de ponta. Eles liam, estudavam, a influência francesa que ainda era muito grande, o SEC. Então, este grupo, que a gente chama essa geração complemento, era uma vanguarda dentro do Brasil mesmo. Mesmo sem os meios de comunicação modernos, dentro do possível que saía lá, eles estavam lendo aqui, fazendo aqui, né? A comunicação via rádio, o que fosse, sabiam. A estreia do Fim de Jogo no Museu da Pampulha foi um escândalo, porque a sociedade de Belo Horizonte, super conservadora, foi para a peça, não trabalhei no Fim de Jogo, eu depois substituí a Neuza Rocha quando ela foi embora. E era uma peça de vanguarda mesmo. Eu acho que foi a primeira vez que a sociedade daqui ouviu palavrões em cena. Muitos se retiraram, porque eles foram, assim, de roupas chiques, roupas de vestidos compridos, né? Smoke e trajes, e, de repente, ficaram horrorizados. Então, foi um fracasso. Mas foi importante ter feito, mas porque o teatro não é feito de sucessos. E foi importante fazer a vanguarda, né? E fazíamos os teatros infantis que mantinham, tanto que os refletores, que durante muitos anos nós fizemos teatro, nós compramos com as peças infantis que a gente fazia. O Klaus Viana era muito amigo do Carlos Kreber, do João Machner. Ele foi aluno do Carlos Leite, e com o Klaus Viana ele teve a escola de dança, onde já tinha uma outra proposta de formação de escola contemporânea, e eu vi com ele nos espetáculos
mais bonitos, que depois o D'Angelo até remontou em homenagem a ele, que ele trabalhou o caso do vestido dançado e só a música nas palavras. O amanuense Belmiro, e a música era, como é que se diz, a máquina, batendo, né, a máquina de datilografia. Ele e Angel Viana foram a vanguarda da dança, eu acho que em Minas e no Brasil, porque depois eles foram para o Rio, e quando o Rio descobriu o Klaus, porque Minas não, é meio madrasto com os seus. Eu acho que o Klaus passou a ter o grande nome dele e ser valorizado depois que ele saiu de Minas. Foi no Rio de Janeiro e São Paulo. Depois que ele foi para o Rio de Janeiro e São Paulo, praticamente não tinha mais peça de teatro que não tivesse a preparação corporal do Klaus e da Angel Viana. No Teatro Experimental, ele ajudou muito, dava opiniões, mas ele cuidava mais do grupo dele de dança. Naquela época, nos anos 50, 60, os grupos viajavam muito, vinham muito a Belo Horizonte. E um dos grupos que nós mais olhávamos era o Arena e Oficina. Mas aí eu quero contar um fato que eu acho muito importante, porque Minas, as coisas se perdem muito em Minas. Na época que a Oficina vinha aqui, e o Zé Celso e o Boal, que já estava na Oficina, nós fizemos um espetáculo de teatro aqui que eu acho fantástico. Eu acho que era a vanguarda da vanguarda, que era do D'Angelo e do Carlos Alberto Raton, que chamava Futebol Alegria do Povo. Essa peça foi feita no DCE da Católica, na Avenida Getúlio Vargas, e contava a trajetória de um jogador de futebol, a criação do mito. Quer dizer, desde que pegam um menino e fazem dele um mito até a destruição do mito. E já usávamos algumas técnicas de teatro que a gente aproveita uma história que a pessoa conhece bem, como a da Semana Santa, para contar a história do teatro. Então, a pessoa consegue descodificar, através de uma história que ela conhece, a história que a gente está contando. Foi um fracasso. Um fracasso. Não ia ninguém. Mas o Boal e o Zé Celso assistiram. O Zé Celso era um dos diretores da Oficina. E o Boal, José Celso Martins, e Augusto Boal, que criou o Teatro do Oprimido. Né? E os dois assistiram o espetáculo. E eu me lembro que o Boal me chamou e disse assim, vocês estão fazendo uma coisa importantíssima, é o Teatro do Futuro. Mas eu mesmo não acreditei. O teatro de arena vinha muito a Belo Horizonte. E como vinham as companhias de teatro em Belo Horizonte, a Tônia Tchalhotran, eram muito chegados às pessoas que faziam teatro aqui, porque eles vinham para temporadas de 2, 3 meses e a gente convivia com ele. O Etienne Filho recebia muito, porque o Etienne Filho tinha um grupo chamado Teatro em Família. Então, por ser um grande jornalista, ele recebia muitas pessoas, as companhias de teatro na sua casa. Então, era um contato, um aprendizado muito grande de nós todos, com essa convivência oral, né? E eu conheci o Zimbinski, conhecemos o Tchely, a Tônia, a Cacilda Becker, que o D'Angelo, inclusive, numa dessas temporadas da Cacilda Becker, o D'Angelo fez uma substituição, eu acho que Maria Stuart, e trabalhou com a Cacilda. Eu lembro que hospedei na minha casa, uma ocasião, Glaucio Rocha, que foi uma das grandes artistas de cinema e teatro, não é? Então, eu acho que... E depois, como o Arena passou a ser o nosso espelho. Na primeira fase do Arena, o Arena começou a reinterpretar textos clássicos dentro da realidade brasileira. O Arena já era um grupo político. Então, ele começou também a contar a história do Brasil. Arena contra Zumbi, Arena contra Tiradentes. Essa peça do Vianinha, que depois virou cinema, que falava de greve. Aliás, é um texto do Guarnieri. Eles não usam black tie. Do Guarnieri, vi aqui em teatro. Então, nós começamos a seguir a linha do Arena, a fazer teatro dentro da linha do Arena. E eu acho que foi o Arena que influenciou muito para a gente fazer o Rorró Minas Gerais. Aquela fase inicial do Teatro Experimental já tinha terminado. O Carlão já tinha ido embora para o Rio, o Machner já tinha ido embora daqui, o Klaus Viana já tinha ido embora daqui. Então, permaneceu em Minas, daquela época, do início do Teatro Experimental, apesar de ter tido todos os convites para ter ido embora. Como a Cacilda Becker chegou a propor o D'Angelo, além de ator, como médico da companhia. Mas o D'Angelo nunca
nunca na minha vida, em nenhum momento, eu vi o D'Angelo ter vontade de sair de Minas. Então, o D'Angelo foi ficando, e aí o grupo foram agrupando novas pessoas, os que chegavam, e com isso teve uma época que o D'Angelo teve um contato muito grande com o Jonas Bloch, que morava aqui, e aí foram outras gerações foram se formando. Né? E aí são as outras fases. O Teatro Experimental deixou de ser Teatro Experimental, foi o grupo. Aí D. Bittencourt chegou para fundar o outro teatro universitário, que aí nós todos do Teatro Experimental fizemos concurso de novo para dar força aí D. Bittencourt e entramos para o Teatro Universitário. Aí já tinha uma outra geração, Jaqueline de Paula, que também esteve conosco, foi aluna do Klaus Viana de dança. Aí nós todos entramos para o Teatro Universitário. Jaqueline, Neuza, Ezequiel Neves, Donato Donati, os que ficaram aqui entraram para o Teatro Universitário para trabalhar com a ideia. Uma coisa muito difícil, porque aí você passou a conviver dentro da sua criação com a figura do censor. Toda a peça de teatro que você fazia, você tinha que ter um censor assistindo os últimos espetáculos para você ter a liberação, os últimos ensaios para você ter a liberação da censura. Primeiro você tinha que, quando você queria montar uma peça, primeiro você tinha que mandar para a SBAT e para uma censura, vamos dizer assim, escrita. Liberavam a peça para você fazer. Aí você começava a montar, ensaiar a peça. Antes de encenar, então tinha a censura que o censor vinha com o texto lá e olhava, porque às vezes eles eram inteligentes também. Eles sabiam que na encenação, às vezes você podia passar coisas que não estavam no texto ou com a interpretação. Então tinha um censor para cortar essa cena, não pode, essa não pode, corta aqui. Então foi a época das metáforas. Eu acho que com o Rorró Minas Gerais, o mineiro se viu retratado no palco, as suas coisas, as suas cidades, o seu jeito de ser, né? Os seus movimentos políticos, e foi um sucesso desde o começo. Foi uma coisa que a gente não imaginava o porte que ia ter. Então, eram filas enormes. Nós levamos susto com o sucesso do Rorró Minas Gerais. Mas o grande problema do Rorró Minas Gerais com a censura foi quando ele saiu daqui, ele começou a excursionar e chegou em Brasília. E nessa época, o Juscelino já tinha sido cassado, não estava mais morando no Brasil, e realmente, né, tinha um texto de uma carta que o Juscelino mandou fora e que era lida e, no fundo, as pessoas cantavam Peixe Vivo. Aí, em Brasília, então, né, o centro de tudo foi um horror, a censura veio em cima, e aí eles combinaram. Eu não estava nessa remontagem de Brasília, eu não fui, porque justamente eu perdi meu pai. E meu pai acho que morreu em consequência da Revolução. Porque meu pai adorava ser militar, e a vida inteira participou, ele era muito amigo do Jango, e era muito amigo do pessoal, enfim, que foi banido do Exército com a Revolução. Ele não precisava ter se aposentado. Ele podia ter continuado no Exército. Mas, como punição, foi mandado ele servir num lugar horrível, no sul da Bahia, não sei onde. E eu acho que ele devia ter ido. Mas eu acho que contingências familiares não pensaram assim, ele já tinha tempo para se aposentar e se aposentou. E com essa história de aposentar, para ele foi muito ruim. Porque você lê todo dia no jornal a cassação, a prisão, situações difíceis que passaram homens brilhantes no Brasil, dentro do Exército e civis. Então, eu acho que isso acabou uma grande angústia e acaba virando uma depressão, uma doença física. E então, quando meu pai ainda viu a estreia do Rorró Minas Gerais, quando nós fomos para o Rio, nessa época nós já tínhamos uma chácara em São João del Rei, onde ele passou a morar nessa chácara, depois que se aposentou. Foi uma das coisas que ele resolveu construir uma chácara para se ocupar, né?
E quando eu fui para o Rio, os meninos ficaram lá, mas ele foi ver a estreia no Rio. Mas logo depois, na véspera de nós irmos para São Paulo, ele adoeceu. E eu vi que ele não ia sair, tanto que eu fui substituída em São Paulo. Então, foi em São Paulo, e depois em Brasília, e foi em Brasília que já a censura caiu grande. Então, cortaram. Aí eles chegaram a um acordo que podia falar a carta, mas não cantar o Peixe Vivo. Mas aí o público descobriu, e na hora que o pessoal lia a carta, eu não me lembro se era D'Angelo Jonas que liam, o público cantava a carta. Então, eu acho que com isso o Rorró Minas Gerais ganhou até um decreto especial e foi proibido de ser encenado de vez no Brasil inteiro. Então, quando a gente começou a procurar textos clássicos, mas que através dos textos clássicos você podia falar alguma coisa da realidade brasileira, né? Então, foi aí que nós fizemos Os Pequenos Burgueses, do Gorky, mostrando isso. Depois também fizemos a Bernarda Alba. Eu tive a oportunidade nessa peça de uma coisa muito interessante. Para mim, como atriz, vamos dizer, uma atriz, vamos dizer assim, que eu sou uma atriz de formação de escola e de cursos, vamos chamar assim, um tipo de atriz intelectualizada. Eu tive um contato na Bernarda Alba com atrizes intuitivas, vindas da televisão. E foi fascinante, porque há atrizes que realmente eu nem sei qual é o grau de instrução delas, mas elas tinham uma intuição de bicho, era contar para ela como é que era o papel, ela já era um papel. Trabalhar com a dona Laíde Martins, que fazia na televisão um programa, Dona Peteca, eu acho, foi fascinante. Trabalhar com Wanda Marlene, que hoje já faleceu, com Palmira Barbosa, com Vilma Henrique, foi assim um aprendizado, coisas que muita escola não dá. A intuição, a garra com que elas se entregam o papel, então a troca de emoção que vem entre as atrizes, eu aprendi demais com elas. Então era incrível, eu observava, eu juntava os dois lados, né? E eu observava coisas até que nem sei se elas tinham consciência, que à medida que elas iam incorporando o papel, e aí eu levava para o lado, até como tudo que o Stanislavski falava na teoria, elas exerciam na prática sem saber que o faziam. Então, tudo mudava, as ações físicas, que é um dos temas do Stanislavski. Quer dizer, corporalmente, elas iam se modificando à medida que elas eram donas de outra emoção. Os intelectuais de teatro achavam o pessoal de televisão, coisa boba, monta teatro assim rapidamente, qualquer peça não é bem feito. Eles não perceberam, naquela ocasião, né, o grande comunicador, né, que estava chegando. Eu que já vinha do Rio, onde eu já gostava de ver televisão, e gostava, já me lembro que naquela época tinha um programa na televisão que eu via com a Eva Vilma, e Alô Doçura, eu já adorava a televisão. Tinha alguns programas que eu via no Rio, que eu gostava de televisão. Então, a televisão, para mim, no Rio, é do J. Silvestre, O Céu é o Limite. Aquilo, o Rio de Janeiro parava para ver. Então, eu achava engraçado. Quando eu cheguei aqui, as pessoas tinham algum ou muito preconceito com a televisão, principalmente com o teatro na televisão, né? E eu acho que isso foi até ruim. Eu acho que hoje foi até ruim, porque talvez se essas duas turmas tivessem mais unidas, não tinha se permitido que a TV Intereconomia acabasse. Porque eu acho que o núcleo da telenovela, assim, com o porte que tem hoje, começou aqui. Sabe, eu acho que faltou essa união de forças para lutar por isso. O D'Angelo sempre foi muito visado, mais do que todos, por ser professor universitário e por ser um homem de teatro. Então, nós tínhamos uma combinação, porque nós já tínhamos, nessa época, 3 filhos. Então, quando nós íamos neste movimento, a gente se revezava. Se ele ia num, eu não ia outro. E sempre tínhamos uma combinação entre nós. Se ele não aparecesse dentro de 24 horas, que eu começasse a tomar as providências. Avisar a família, avisar parentes, ir na polícia, saber mesmo o pai do D'Angelo, que embora não tivesse do lado do D'Angelo, mas era do Exército, para a gente ver como é que fazia, né? E realmente, então, quando o D'Angelo ia num movimento, eu não ia. Eu me lembro que eu fui em algumas sessões pela anistia, que o D'Angelo não ia, e às vezes eu saía, tinha carro com bomba na porta, então a gente se revezava.
Agora, teve uma época, mas aí já o Herzog já tinha morrido, nós fizemos a Semana do Proibido, que eu achei muito bonita, que nós lemos aí só os textos que tinha, aí já estava na época da abertura. Nós lemos os grandes textos que tinham sido proibidos pela censura. Então, foi já preparando realmente o fim deste período, né? Aí, vários grupos de teatro, nós do Teatro Experimental participamos. Inclusive, a peça que eu li era a que falava da morte do Herzog. Qual é Brasil? Eram vários quadros, era uma crítica muito debochada das coisas que tinham acontecido no Brasil. Tinha um quadro que era muito interessante, e era uma época que o Tancredo estava no ostracismo. E no Qual é Brasil tinha um quadro que falando do sistema de habitação, que financiava para a pessoa que comprava o apartamento. Mas os juros eram tão abusivos, tão loucos, que a pessoa, por mais que pagava, morria sem pagar o imóvel que comprava. E esse quadro era quase mímico, era quase uma dança mímica. E quem fazia era o Geraldo Roberto Peninha. E o Tancredo era surpreendente. Quando nós fizemos este no Rio, no Mambembão, ele morava lá, na época que ele estava no ostracismo político, assim, de repente, quem sai da plateia para nos cumprimentar? O doutor Tancredo. Eu levei um susto, falei, tio, o que o senhor está fazendo aqui? Ele disse, gostei muito, porque ele lia muito, gostava muito de poesia, era uma cultura. Ele disse, principalmente, viu, este quadro da moradia me impressionou. Isso é um dos grandes problemas brasileiros. Ninguém segurava mais, né, a volta da democracia, já se podia fazer uma crítica mais aberta, então já não tinha metáfora, eram quadros com crítica direta a tudo que tinha acontecido nesses anos políticos. E foi um sucesso muito grande, mas ainda provocou muitas reações de uma direita minoritária que ainda existia naquele tempo. Mas foi um sucesso fantástico. A Aide Bittencourt ia dirigir as mulheres daqui numa peça chamada As Mulheres, que ia marcar a direção, a inauguração do Teatro Marília. E me convidou para participar. Eu fui muito constrangidamente participar, porque eu sempre fui mulher de um professor universitário, vivi com dinheiro de professor universitário, e a peça era feita com as grandes senhoras da sociedade de Belo Horizonte, todas com poder aquisitivo muito maior do que o meu, roupas de grife maravilhosas, joias, naquela época eu podia saber, joias verdadeiras, tanto que no fundo do palco tinha até uma camareira que ficava guardando as joias de verdade que se usavam em cena, era uma loucura. E eu falei, Aide, mas como que eu posso? Eu nem sei se eu tenho dinheiro para fazer as roupas que eu tenho que fazer, nós estamos chegando da Europa, o Danjo é um professor universitário. Mas a Aide disse, não, as suas roupas nós vamos conversar, as suas roupas você vai ganhar, vão ser feitas, etc. E tal. Mas neste meio tempo a Aide saiu da direção. E eu aí não queria ficar, mas aí chegou para dirigir a Dulcina de Moraes. A Dulcina é uma mulher de teatro fantástica, né? Foi muito importante ter participado da estreia do Marília, ter conhecido a Dulcina, foi uma amizade muito interessante. A Dulcina que eu fui obrigada a assistir quando eu era criança, né? Levada pelo meu pai, de repente ali, sendo dirigida pela Dulcina, uma mulher impressionante, que força, que loucura, Dulcina. E foi uma experiência muito boa. Mulheres foi um sucesso, uma loucura. Tivemos um público que eu acho que poucas companhias aqui tiveram. E, engraçado, todas as senhoras da sociedade que participaram tinham um talento fantástico para o palco. Algumas, nem sei por que não seguiram a carreira de atriz, só a Priscila que seguiu. Priscila Freire. Foi muito importante para o teatro, porque ela fundou depois uma escola de teatro, no Teatro da Cruz Vermelha. Então, foi muito importante. Essa minha amizade com Dulcina, que depois se mudou para Brasília, muitos anos depois, já muito idosa. Ela ganhou, montou um teatro dela em Brasília e com uma vitalidade incrível, ela viveu a vida dela até o fim. O teatro sempre dá muita força. Dizem até
que nós de teatro, quando nos afastamos do teatro, a gente morre, adoece. Não sei se é lenda, mas eu acho que é um pouco isso, sim. O palco é meio vital. O grupo terminou de uma maneira muito triste, porque o grupo era amador. O grupo ninguém tinha cachê, não se ganhava cachê. Então, todo o dinheiro do grupo era colocado numa conta bancária para ser investida no próprio grupo e nos atores, em trabalhos, em pesquisas, etc. Tal. Mas a situação social das pessoas do grupo eram bastante diferentes. Algumas tinham um trabalho, empregos estáveis, tinham situações econômicas melhores resolvidas, outras não. E isso começou a dar um desajuste. Quer dizer, a gente tem um grande dinheiro numa conta bancária e com pessoas do grupo em situações econômicas difíceis e complicadas. Então, nós resolvemos dar um tempo para pensar. E eu praticamente não sei se isso foi bom ou se foi ruim, eu não sei. Porque se naquela época, o D'Angelo, que como era o diretor e acabava tudo pesando mais em cima dele, as reclamações, os problemas, as coisas que aconteciam, estudou o estatuto e viu que a única maneira que tinha de acabar com a conta era dividir o dinheiro com todas as pessoas do grupo. O grupo acabava e o dinheiro era dividido entre os componentes do grupo em termos de bolsa de estudo. E cada um fazia o que quisesse. E isso foi feito. Mas hoje eu fico pensando que eu não sei se foi bom ou se foi ruim. Porque talvez, eu fico pensando, se naquela época nós tivéssemos investido em ter uma sede própria, hoje nós tínhamos o nosso teatro. A campanha do Tancredo, eu e D'Angelo participamos de maneira efetiva, principalmente porque éramos políticos, tínhamos lutado por essa volta da democracia, éramos de São João del Rei, e eu coordenei todos os comitês femininos da campanha do Tancredo, junto com a dona Edila Couto. Quando o Tancredo assumiu o governo, aí houve um certo hiato na minha vida e do D'Angelo de teatro, assim, atuando em cima de um palco. Porque eu fui dirigir o Centro de Artesanato Mineiro e o D'Angelo foi ser coordenador de cultura, depois ele foi ser superintendente do Palácio das Artes, depois foi ser secretária adjunto de cultura. Mas então a gente estava na cultura, mas não estávamos nos palcos. Mas essa época que eu dirigi o Centro de Artesanato Mineiro, para mim, foi maravilhosa, porque realmente eu sempre transitei na minha vida, eu e D'Angelo, no teatro, no carnaval e no artesanato. Na cultura popular sempre foi minha paixão. Não sei nem te dizer por quê. São coisas que eu não sei. Eu, desde menina, gostei de cultura popular, eu seguia as coisas de São João del Rei, eu gostava dos artistas de rua de São João del Rei, dos movimentos. Então, são coisas que a gente não sabe explicar. Então, dirigir o Centro de Artesanato me fez conhecer Minas através desses que faziam artesanato, que trabalhavam com barro, que trabalhavam com tiar, que teciam, e principalmente o Vale do Jequitinhonha, que naquela época não era o que é hoje. Hoje você vai até Minas Novas em estrada asfaltada. Naquela época nós íamos, o Centro de Artesanato tinha um caminhão, e eu percorri o vale todo nas estradas de terra, e em cima de caminhão, mas eu deixava de muitos eventos aqui, vamos dizer, urbanos, e eu até como diretora do Centro de Artesanato, nem sei se era a minha função, mas eu sempre fui uma mulher de campo, eu adorava conhecer o artesão fazendo o seu trabalho, no seu loco, e aí também meu lado de teatro, de conhecer a pessoa, né, a gente, e eu conheci o Vale inteiro. E eu adorei conhecer principalmente as mulheres do Vale. Eu conhecia com a Isabel, quando a Isabel, nem ninguém sabia quem era Isabel. Eu tenho uma boneca, a Placendina, que foi uma das primeiras bonequeiras do Vale, da mesma região de Santana, da Isabel,
que depois morreu, porque ela já tinha aquela doença, tinha sido mordida pelo barbeiro, morreu. E eram mulheres que realmente, a vida muito difícil, o lugar de maior pobreza, mas como elas eram fortes, como elas tinham um desafio pela vida. Então, eu chegava do Vale, eu tinha que tomar coragem, porque eu chegava aqui, às vezes até cheia de poeira, mas era com tanta vida que elas me transmitiam, com a coragem do fazer. Cada região tem o seu desenho próprio, tem sua maneira de fazer. Tem a Maria Bussu, que já é do norte de Minas, que é a primeira moringa pequenininha de 3 pés, que é feita em Januária. Quer dizer, então, este artesanato, nós não podemos deixar morrer, porque está aí a identidade de Minas. Hoje tem um industrianato. Daqui a pouco, aliás, isso no Brasil, daqui a pouco você não vai saber o pote ser feito em Minas ou no norte ou no lugar, porque eles estão querendo a quantidade de pote, e de repente o pote que o designer diz que deve ser usado, do tamanho que é, então nós estamos perdendo a identidade. E quando você perde a identidade, você perde tudo. E eu só voltei ao teatro, realmente, quando o Dr. Tancredo morreu. Porque eu aí resolvi juntar as coisas. Eu tinha trabalhado na campanha do Dr. Tancredo, com todos os comitês femininos da campanha. Foi uma época muito rica, porque não só eu conheci as mulheres que estavam aqui preparando a volta dos que exilados estavam voltando, e foi uma troca de experiência fantástica. Eu me envolvi demais com o movimento das pessoas, por exemplo, que a volta da democracia marca no Brasil também a voz dos que não tinham fala. Aí nós vamos ouvir falar de novo, ouvir o que as mulheres pensam, o que as mulheres escreviam, o que os índios falavam. Aí que a gente volta a ter consciência do movimento negro, coisas que vêm com a democracia, porque numa época de ditadura não existia isso. Eu acho que a mulher tem que imaginar, ainda tem que ver como a democracia é importante para a história dela, o que ela cresceu com isso, né? As oportunidades que teve. Então, eu resolvi fazer um texto que eu era apaixonada pelo tio Tancredo. Eu realmente, foi um tio muito próximo a ele, a tia Isoleta, até porque, na época que nós moramos, dos irmãos da minha mãe, na época que eu estava no Rio, nós fomos vizinhos. Quando eu morava na Tijuca, nós moramos na Tijuca. Quando moramos para Copacabana, moramos em Copacabana. Então, sempre fomos muito próximos. E depois eles vieram para Minas, eu estava aqui em Minas. Então, eu resolvi prestar uma homenagem a ele, e eu criei uma peça que chamava Essas Mulheres e Seus Homens Maravilhosos. Eu fiz toda uma pesquisa de texto, uma coletânea de texto, falando dos grandes movimentos da mulher. Inclusive, tinha um trecho que era do Ibsen, A Casa de Bonecas, que dentro da história da mulher no mundo marca um mundo, uma época onde a mulher fala, não, eu não sou mais boneca, eu sou gente. Né? Então, tinha um pedaço, uma adaptação de Casa de Bonecas dentro Essas Mulheres. Tinha uma peça dentro, uma outra peça também, Gota d'Água, que era uma adaptação eu acho que do Paulo Pontes e do Vianinha, da Medéia. Então, tinha uns 3 textos muito fortes sobre mulheres, com depoimentos de mulheres do dia a dia. Então, nós fizemos essa peça no Teatro Sesquiate. E eu me lembro que, para a estreia, e essa peça só aconteceu, que eu peguei 10 mulheres que tinham estado, e eram muito amigas, e tinham estado no governo do Dr. Tancredo, e que patrocinaram essa estreia. E o pouco que deu essa estreia, de uma maneira muito simbólica, eu quis que fosse um presente nosso para a Fundação Tancredo Neves, que começava a ser realizada naquele momento. Da morte do tio Tancredo, eu encontrei um conforto também numa poesia de Drummond, que termina assim: a sua ausência assimilada, ninguém a tira mais de mim. Eu acho que fala muito disso, né? Eu começo a poesia e falo, eu sempre achei que a falta é ausência, mas não há ausência na falta. E termina com isso: a sua ausência assimilada, ninguém a tira mais de mim. Porque eu acho que é isso, as pessoas que são importantes, elas partem, mas elas ficam na gente. E à medida que a gente dentro pratica um pouco do que elas nos ensinaram,
elas seguem vivas com a gente, né? Eu acho isso. Nos anos 90, eu resolvi que eu cheguei aqui, não foi isso, foi a Vilma Henriques até, de uma certa maneira. Eu vim dirigir a Vilma Henriques, eu estava uma temporada que eu passei em São João, a Vilma Henriques me chamou para dirigir Navalha na Carne. Quando eu cheguei aqui para dirigir Navalha na Carne, eu vi um problema que até hoje de todo ator mineiro, de todo grupo de teatro mineiro, não tem lugar para ensaiar. Uma coisa que é tão fácil de ser resolvida, mas ninguém consegue, nem o D'Angelo, quando teve como secretário de Cultura, conseguiu resolver, porque tem espaços públicos que, em horários marcados, podem servir de bons lugares de ensaio para os grupos, que nós nunca temos muito dinheiro, você tem que alugar espaço, este problema persiste até hoje. Então, quando eu vim dirigir Navalha na Carne, era um inverno, não tinha lugar para ensaiar. Era uma dificuldade a peça para ser estreada. Aí, eu resolvi alugar um espaço, que era um espaço que tinha na rua Domingos Vieira, onde este grupo do D'Angelo, essa geração complemento, se encontrava nos finais dos anos 50, porque era a casa da Aide Sintra, que mexia na área da música, era jornalista, e que no fundo da casa dela tinha um galpão onde este grupo se encontrava e discutia. E nessa época, nos anos 60, a Aide estava no Rio e estava alugando essa casa. Então, eu, por razões emocionais do coração, eu aluguei essa casa e foi a fase Casa de Cultura. E a primeira peça que eu montei neste galpão, eu dirigi o Pluft, o Fantasminha, que foi a peça que eu comecei no teatro. Depois do Pluft, vamos dizer que chegou, em termos de teatro infantil, foi meu reencontro com o Ângelo Machado, grande amigo da época, desde que eu cheguei aqui, porque ele e D'Angelo criaram o Show Medicina. Então, a primeira peça que eu dirigi dele foi O Menino e o Rio. E depois eu fiz uma peça, aí eu tenho que falar dessa peça. Uma peça não foi produção minha, mas eu adorei fazer. Foi A Moribunda, do Zé Antônio de Souza, que foi dirigida no Palácio pelo Márcio Machado. Um besterol, uma bobagem, mas que foi um sucesso de público, uma loucura. Foi a única peça na minha vida que eu ganhei dinheiro. Ganhei muito dinheiro. Era identificada na rua, e já com o advento... Olha, Moribunda, o pessoal adorava. Fui para uma cidade, fui para o interior com a Moribunda. Em Divinópolis, nós fomos para ficar 2 dias, como uma semana, tal sucesso. Bom, o meu dinheiro da Moribunda, que gente chato não aprende, foi todo para a Casa de Cultura. Uma casa que era alugada, que não era minha, mas a minha obsessão em fazer a Casa de Cultura, fazer um teatro de bolso. Então, fora o patrocínio da Ângela, o meu dinheiro ficou todo na Casa de Cultura, mas foi bom. Os anos que a Casa de Cultura aconteceu, permitiu o encontro de muita gente. A gente criou alguns outros projetos, samba da segunda-feira, samba de raiz, fizemos teatro, fizemos arte popular. Martim da Vila chegou a ir lá na Casa de Cultura cantar samba para a gente. A grande peça minha, adulta, na Casa de Cultura, foi um texto de mulher. Eu lendo no jornal, eu vi uma história de uma autora mineira que se tornou uma grande amiga, que chamava Contos Contidos, Maria Lúcia Simões. E que era o livro que eu gostaria de ter escrito. E apaixonei pelo livro. E aí, eu primeiro, quando eu estreiei a Casa de Cultura, eu estreiei lendo os Contos Contidos, uma primeira montagem, onde eu li alguns contos, a Neuza Rocha lia alguns contos e a Maria Olívia. Mas depois elas tiveram que, requisitadas, partir por outro trabalho, e eu tinha minha obrigação, era com a Casa de Cultura, então eu fiz a segunda montagem, o Pluft já tinha estreado, e que eu fiz, mas aí eu chamei A Mulher Iluminada, que é um conto que eu vou falar que eu adoro. Assim, a mulher chegou para o marido com um rosto completamente iluminado. E ele se irritou, porque há muito tempo tinha se acostumado ao escuro. A mulher iluminada foi se deitar ao seu lado. E ele passou a noite sem dormir, porque se acostumaram ao escuro. Depois disso, nós fizemos o D'Angelo ganhou no Palácio das Artes, dentro de um projeto lá na Sala Sesquiate, A Paixão Segundo Shakespeare, que foi dos últimos trabalhos na década de 90, onde eu fiz os figurinos.
E nessa época eu consegui um patrocínio também, outra peça de mulher. Tu dirás que é a vida, eu direi que é a morte, do José Antônio de Souza. Na época que o D'Angelo estava fazendo Shakespeare, aconteceu verdadeiras tragédias na nossa vida. O seguinte, a Casa de Cultura, que nós tínhamos alugado, montado, começou a sair muito em jornal. Então, ela começou a aparecer na mídia, mas as dificuldades econômicas eram terríveis. E na hora de fazer o aluguel da Casa de Cultura, essas coisas que a gente, com amigos, você tem que separar a amizade do profissional. Mas na hora de fazer o contrato de aluguel, o D'Angelo sempre foi mais amigo da ID que eu, mais chegado à ID que eu. A ID não foi feito através de uma empresa, era um contrato de pessoal. E a ID, naquela época, realmente, como na época de uma inflação muito grande, e a Casa de Cultura sempre na mídia, ela, de repente, ela sempre queria que o aluguel aumentasse, coisas que ela achava que devia achar. Então, numa hora que nós estávamos para montar 2 peças, que era o Shakespeare e o Tu Dirás, ela quis um aluguel que nós não tínhamos condição de pagar. Eu podia até, se tivesse entrado na justiça, questionado, um espaço que eu construía duras penas, conseguia, mas o D'Angelo não deixou. O D'Angelo disse, nem vê, eu acho que a casa é dela, nós alugamos sem contrato porque eu quis, aí nós somos muito sartrianos. E realmente a realidade é que nós não podemos pagar o aluguel, então vamos entregar. Então tivemos que entregar uma casa que a gente tinha investido tudo na casa para ela, e realugamos uma outra casa na Rua Albita, uma casa que não oferecia essas condições, tinha no mínimo um galpão muito apertado, e nós alugamos essa casa até por causa do galpão. Pelo menos era cara, mas era um contrato com empresa profissional, e nessa casa, com todo o sofrimento num galpão, nós montamos Shakespeare e o Tu Dirás, que inclusive teve, eu não posso deixar de citar, um grande amigo meu, e que foi meu aluno de teatro no Pedro Paulo, que hoje é um autor de teatro, ganhou um prêmio agora com texto, Jair Raso, que nessa época, como o D'Angelo dirigiu o Tu Dirás e o Shakespeare, muitas vezes o Jair Raso fez assistência de direção do Tu Dirás e cuidou praticamente da montagem, da produção do Tu Dirás, porque o D'Angelo estava envolvido com Shakespeare, né? Então, essa peça foi muito interessante, porque a mulher, no final, a empresária que tinha na formação dela toda vamos dizer, uma referência do empresário do terceiro mundo, violento, terrível, machista, adoece do coração e começa a passar muito mal, e a solução, sabe o que ela resolve? Comprar um coração. Comprar um coração para fazer um implante, para ela sobreviver. E escolhe e convence um empregado da fábrica dela, que tinha um filho marginal, a vender o coração dele. Quer dizer, o filho ficaria ali na casa, morando com toda a mordomia, mas a hora que ela tivesse o problema, ele se internava e trocava o coração. Só que tem que ela não contava, nem o pai contava, que o pai também era uma figura muito horrível, que o menino, ao ir morar lá, acontecesse o que salva todo mundo, a paixão.